Muito boa tarde, muito bem-vindo a mais um direto, mais uma segunda-feira nestas conversas de Bani. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. E vamos dar mais início a um tema que faz parte deste mês, que tem a ver com o recomeço. E recomeços no início do ano são sempre bem-vindos, mas não devem ficar só pelo início do ano. E hoje quero-te falar de recomeçar também é libertar. E libertar, é algo muito maior e mais grandioso do que aquilo que possas imaginar. Eu acredito que todas nós queremos sentir liberdade e liberdade não é fazer só o que nós quisermos e pode ser muito mais profundo do que isso. Tem muito a ver também com a libertação e a dependência que temos em relação também àquilo que os outros pensam de nós. E quase ninguém fala do que precisamos de nos libertar para que possamos também recomeçar. E quando se fala disto, e eu quando falo disto com algumas mulheres, elas sentem medo, porque parece que vão cortar algo, é como se fosse uma despedida total e não parcial, mas é como se fosse uma despedida total de algo que já foram, da identidade que conhecem. Quando às vezes dizemos assim, as pessoas preferem a realidade que conhecem mesmo sendo menos boa, não é? Ou seja, preferem o mal que conhecem do que o bem que desconhecem, não sei se já alguma vez ouviste isso, é porque realmente, mesmo que nós saibamos que algo não está bem, é a realidade que nós conhecemos e essa realidade dá-nos uma falsa segurança. E provavelmente é isso que tu estás a sentir. Tu sentes neste momento que algo não está bem, tu queres alterar aí alguma coisa, mas algo te bloqueia também. E este medo que te impede de avançar e aquela coragem que te impela a avançar, está aí em luta interna contigo. E poderes fazer esta mudança, esta transição, não tem de ser algo que dê medo, nem tem de ser algo que faça doer de uma maneira tão intensa. Porque se tu fizeres de uma forma leve e acompanhada, não quer dizer que tu não tenhas de mexer em coisas que te possam fazer doer. Mas aí sim vai ser libertador porque vais ter a consciência de alguns porquês teus e vais ter uma noção diferente para poderes realinhar quem tu és e aquilo que tu queres realmente transmitir. Vamos agora mesmo mergulhar aqui mais a fundo. Já agora fica aqui uma parte, quem for ver em diferido, pode passar aqui para a frente, mas quem estiver a ver aqui em direto, quem for entrar aqui em direto, pode fazer comentários, mesmo quem for ver mais tarde, pode comentar, pode mandar mensagem privada, porque eu sei que estes desafios são muito pessoais, muito internos e que a exposição também dá medo de o fazer. E essa exposição, apesar de ser algo de certa forma bom, porque há outras mulheres que vão se rever nos vossos comentários, eu compreendo perfeitamente que não o queiram fazer para se resguardarem, mas gostava muito que vocês pudessem, ai, perdão, pudessem partilhar também aquilo que vão sentindo à medida que vão ouvindo, ou se dá aí algum insight, que é uma ideia, ou que sentem que aí, afinal eu sinto isto, ou eu fazia isto e não sabia. Então, sem mais demoras, vou aqui fazer a minha partilha do ecrã. Já agora espero que estejam a ouvir bem e a ver bem. Hum, Vou só me colocar, penso que nesta posição é mais fácil para verem bem o ecrã, eu penso que estão a ver bem. E vamos então aqui falar e entrar aqui na temática de hoje. E hoje quero falar também um pouco desta desconexão, que é uma desconexão que vem sendo sentida provavelmente por ti, não é de ontem, não é de há uma semana, não é de há um mês, e muito provavelmente já tem alguns anos. Porquê? Porque isto não é do dia para a noite. E muitas vezes esta desconexão vem com algo engraçado que eu tenho estado a ler e tenho estado a mergulhar muito sobre a psique feminina, das coisas que vêm sendo enraizadas,
historicamente, socialmente, de há muitos, muitos, muitos séculos. Isto não é de há anos, é de há muitos séculos, em que a mulher perdeu muito a sua identidade como voz ativa e nós somos heranças disso. E não adianta estar a lutar contra um passado que já passou, por isso é que se chama passado, mas é importante nós percebermos que se calhar o padrão que estamos a tentar caber ou que temos vindo a tentar caber já não faz sentido para nós. E após 25 de Abril, que foi quando as mulheres voltaram a ter, porque há muitos séculos atrás a mulher, deusa, não é? Mesmo da mitologia, tinha um peso importante, quem gosta dessa área, da grande mãe, mesmo antes de existir identidades religiosas como nós, e divindades religiosas como nós conhecemos hoje, havia uma conexão muito maior com a natureza, com a mãe natureza, com o feminino e o masculino muito mais equilibrados. Depois acabou por ser muito patriarcal, a igreja feita por homens, a parte de clero, nobreza, já era tudo feito por homens, as leis foram feitas por homens e as mulheres tiveram de caber nesse registro. Ou seja, as nossas mães, nossas avós, vêm de um registro de obediência, de não poder levantar a voz, não ter opinião. E se calhar tu estás aqui hoje, vens enraizada com esse tipo de herança, não é? De valores que foram sendo transmitidos de geração em geração, que não é por mal, fizeram o melhor que sabiam com o que tinham, não é? Como se costuma dizer. Podes não concordar hoje, mas é fruto de uma época. O que é certo é que são essas heranças, muitas vezes, que fazem com que hoje tu sintas que não cabes e não tens a voz e há qualquer coisa aqui que não está bem. E isso podem ser crenças enraizadas. Por exemplo, eu tive uma aluna que não vestia vermelho, apesar de gostar da cor, não conseguia vestir porque não sabia exatamente porquê, pensava que não ficava bem. E ela descobriu que era algo que ouviu na infância que lhe ficou marcado e aquilo bloqueou-a de uma forma inconsciente. Por isso é que é importante também trazeres para a tua consciência esta verdade que acaba por ser a tua verdade. E então estar a tentar caber em padrões que se calhar não fazem sentido é que estão também aí a sabotar-te. E então o que é que muitas vezes esses padrões, o que é que fazem com que aconteça na realidade e aconteçam contigo hoje em dia? Vestir-te para não errar, porque é mais seguro, e sobretudo depois que se houver aqui a crença por trás da idade, porque quando somos novas ainda vamos, vai sendo permitido, digamos assim, algumas coisas, mas quando somos mais velhas carregamos aquele peso de se calhar já não devia de usar isto, se calhar já não devia de usar mini saia, sempre gostei, se calhar eu não devia usar coisas tão decotadas. E há muito estes bloqueios que às vezes não são tanto os outros que colocam, mas são os teus próprios bloqueios que já estão internos e inerentes em ti. Mesmo tu queiras lutar a dizer: "Não, eu não sigo nada destas coisas, eu não tenho crenças nenhumas", provavelmente se calhar tens. Se não tiveres crenças, podes ter uma dependência emocional em relação àquilo que esperas que os outros sintam de ti. E isso também não deixa de ser um bloqueador. Escolher tons neutros para não chamar a atenção, se calhar vais abrir o teu armário e quando tu dizes parece que não tens nada para vestir, e eu acredito em as muitas peças no teu armário, pode ser a ideia de ser tudo muito igual. Então parece que estás vestida muitas vezes com coisas muito semelhantes ou cores muito semelhantes e parece que não há ali nada que novidade, como se fosse um prato sem tempero. E aí, se calhar, estás a precisar de temperar o teu guarda-roupa. Mas porquê? Porque é que faz isso? Com medo de chamar a atenção. Caber nas expectativas dos outros, que era aquilo que eu te estava a dizer, e adiar o cuidado contigo. Ou seja, com as mulheres que vão adiando este autocuidado. Porquê? Porque vão priorizando outras coisas. Vão priorizando a carreira, e está tudo bem priorizar a carreira, mas não te deves anular todos os outros papéis. Ou priorizam-se como mãe, ou fazem tudo e mais alguma coisa para caber nestes papéis todos: mãe, mulher, filha, esposa, profissional.
tudo e mais alguma coisa, para os amigos, veste muitos, muitos, muitos papéis e fazemos parte destes papéis todos. O problema é que depois esqueces do papel principal, que é o teu. E ir esquecendo de ti pode-te dar a ideia que tu és uma extraordinária pessoa, porque és de entrega ao outro, de uma forma espetacular, mas se pensares que és como uma bateria de um telemóvel, que estás disponível sempre aos outros, e se não fores carregando a tua bateria, esgota. E se tu vais priorizar tudo para os outros, quando chega à tua parte já não tens bateria. Mas, ó Sofia, eu não devo dar aos outros. Deves dar, mas se calhar dosear para ter espaço para ti também. E então, não estou a dizer que não deves fazer, porque eu também o faço, mas começar nessa equação toda, nesses papéis todos, também pôs um pouquinho para ti. Não tenho muito tempo, 5 minutos, 10 minutos, desde que pares para pensar em ti, é o teu momento contigo, está tudo bem. É como as pessoas que fazem uma cesta de 10 minutos. É uma coisa que te dê prazer, é um momento teu, um momento para pensar, para olhares ao espelho, se for o caso. Olhares com olhos de ver, por exemplo, durante a manhã, quando vais lavar o rosto, não laves a correr. Olha para ti, por exemplo. E são segundos, é um minuto, mas é o tempo de conexão contigo. E a dor não é algo estético, é muito identitário. Porquê? Porque cada pessoa tem a sua história e as dores, por mais que eu queira ser empática contigo, eu posso tentar compreendê-las, posso tentar escutar-te, posso tentar empatizar com isso, mas eu não sei o que é que tu estás a sentir. Porquê? Porque a minha história é diferente e os mesmos acontecimentos que fossem passados comigo não são vividos da mesma forma como eles acontecem contigo. E cada pessoa é uma pessoa, por isso é que é muito desconfortável e muito chato quando nós nos comparamos com a vida dos outros. E os outros têm às vezes vidas muito complicadas, mas às vezes naquela complicação também aqueles problemas estão à medida daquilo que a pessoa também conhece já. E os nossos problemas estão à medida também da nossa vida. São grandes, são pequenos, há uns são mais fáceis de passar, outros são mais difíceis de passar, mas há coisas que nós, se calhar, noutra pessoa que tem uma qualidade de vida gigante ou que tem uma capacidade económica enorme, nós achamos: "Ah, se eu tivesse a vida daquela pessoa não tinha problemas". Ela vai ter outros problemas à medida da realidade dela, das necessidades dela, das vivências dela, são outros e se calhar também grandes à maneira dela. Então isto é muito identitário, é muito de ti, é uma coisa muito pessoal e não esquecemos disto. E aqui, muitas vezes, por ser tão pessoal e por serem dores tão tuas, que às vezes até custa contar aos outros, mesmo a quem vive debaixo do mesmo teto que tu, a relação que tu devias ter com o espelho, de apoio, de conversa sincera com ele, acaba por ser um inimigo e um lugar de dor. O que devia ser um lugar de encontro. Tu olhas para ali e aquele lugar, aquele espelho, lembra-te que é um vazio, um abandono de ti. Alguma coisa em ti se perdeu e tu tens de a achar. E aquele vai-te lembrando todos os dias, quando tu não estás bem, sobretudo nos momentos em que não estás bem ou não estás em piloto automático, vai-te doer olhar, vai-te doer sentir. E o que acontece muitas vezes é isso mesmo, é esse doer. Hum, e então, existem nestes doeres, existem os tais sabotadores que tu tens, as tuas crenças na tua cabeça, dentro de ti, e existem coisas que tu dizes para ti própria. E é mais o que se passa na voz interna do que propriamente na voz externa, porque se a gente for pensar um bocadinho, quantas pessoas te encaram e dizem alguma coisa, te dizem: "Olha, acho que isso se calhar não está assim tão bem, olha, passa-se alguma coisa, olha, ficas melhor desta maneira, eu acho que isto te valorizava". Alguém te diz as coisas, alguém te realmente te diz de uma forma sincera, verdadeira,
que não seja para te magoar ou que não seja para se sentir superior a ti por algum motivo? Não, se calhar não. São poucas as pessoas que se calhar vão dizer alguma coisa. Portanto, estes sabotadores e isto que tu vais pensando são as tuas vozes internas. E há um livro que eu gosto muito, e estou a ler outro relacionado com a psique feminina, a parte também junguiana, mas da Brené Brown. Eu já o fiz aqui em alguns diretos e eu acho que fazia muito bem tu leres, porque é um livro que poderá ajudar-te a ter outra perspectiva sobre as coisas. E às vezes nós olharmos para os nossos problemas, estando dentro do próprio problema, é muito difícil nós desvincularmos disso. E estas vozes internas que estão aqui também a partilhar contigo, poderão ser estas, poderão ser outras, mas isto é o que mais chega até mim e algumas delas eu também, de certa forma, já senti. Então, pode ser assim: isto não é o mais apropriado para vestir, por exemplo, ou até mesmo de comportamento. Muitas vezes não é só o que é para vestir, é tudo, porque a nossa imagem é a roupa, é os acessórios, é o cabelo, mas também a forma como nós falamos, a acentuação da nossa voz, a nossa postura, tudo também é assertivo, ou seja, tudo também tem de estar a casar contigo, como se costuma dizer. Ou então a tua cabeça dizer: "Tu já não tens idade", não é? Como se houvesse uma linha do antes e um depois para se poder fazer alguma coisa, não é? "Olha que se tu usares isto vais parecer ridícula". Já pensaste alguma vez isto de ti? É que são palavras duras, é que às vezes nós somos muito duras para nós próprios. Ou então aquela do "há coisas mais importantes", como se isso fosse uma futilidade. Mas isto são crenças enraizadas. É que estas vozes, muitas vezes, vêm de algum lado. Estão a ver quando uma criança diz alguma coisa e nós: "Ah, isto não é ela, isto são coisas que ela ouve, porque este discurso não é de uma criança". E às vezes essa voz da tua cabeça também não é propriamente tua, são vozes do passado, vozes que se foram enraizando, muitas vezes culturalmente também, ou com pessoas com as quais tu convives, que isso vai se entranhando. E então, às vezes, isso acaba por massacrar e estar aí. Isso vai por gavetas na nossa cabeça. Vão estando ali. Agora, há momentos que elas vão sendo abertas. Por isso é que se tu estiveres num momento muito feliz, há coisas que vão acontecendo negativas que tu nem valorizas. E se tu estiveres num momento de fragilidade, qualquer coisa que alguém te diga, acaba por ser assim meio catastrófico dentro de ti. Porquê? Porque tu estás mais sensível e estás mais atento a determinadas coisas. E quando tu estás feliz e estás muito bem contigo e muito bem com a vida e com a tua imagem, independentemente do corpo que tenhas, não é tão importante para ti aquilo que acontece às vezes à tua volta que tu não dominas. Eu não domino a opinião do outro, aquilo que o outro tem sobre mim. Eu não posso controlar isso, eu não consigo, mas consigo controlar aquilo que eu sinto, aquilo que eu digo sobre os outros e sobre mim própria. E então é aqui este lugar que tu também deves ter cuidado de preservar e de escolher em ti. Não sei se está a fazer sentido. Então, qual é a consequência que acontece se se as coisas continuarem com esta hum, tu não ligares, o não fazer nada, por exemplo, qual é o preço invisível que tu pagas hoje por isto? Vou aqui andar com o slide. Qual é a consequência? É evitar os espelhos. Há pessoas que já evitam fotos e depois fazem como se fosse a falsa modéstia, que não é por mal, a pessoa às vezes até faz isso de uma maneira natural. De engolir o cassete. Eu engoli uma vez a cassete, uma vez não, durante alguns anos, a cassete do eu uso calças porque são super práticas. Ai, não quero nada com vestidos, nada com saias. As calças são práticas, por isso é que eu adoro calças. Então vestia calças durante anos. Não me viam com outra coisa que não fosse calças e saias. Porquê? Porque engoli um disco. Porquê? Porque era mais fácil de eu acreditar nisso. Porquê? Porque eu não queria tocar em pontos que me doessem. Eu não queria mexer em coisas dentro de mim. Eu não queria descobrir o porquê.
E tu podes estar neste momento assim, não queres mexer, está tudo bem, mas chega um momento que vai transbordar, porque vais estar em uma desconexão ainda maior. E se tu já estás numa fase de, se calhar, ouvires aqui o meu conteúdo, é sinal que há uma voz aí dentro, a voz da tua consciência, daquela que quer mudar, não a da sabotadora, mas a voz da tua consciência que quer dizer: espera aí, que está no momento aqui de alterar alguma coisa. E esse momento de alterar, se calhar, é agora. Então, evita alguns eventos. Se não for muito importante tu lá estar, se calhar vais inventar uma desculpa para não estar. Ou então, se calhar, aquela: não estou nada bem disposta hoje. Sentes-te deslocada até nos próprios ambientes que tu conheces, que são conhecidos para ti, e já viste e já sentiste o que é estar desconfortável na tua própria casa. Às vezes é complicado, mas há mulheres que sentem-se desconfortáveis no seu próprio espaço, no espaço que devia ser o seu porto seguro, e começam a sentir-se desconfortáveis. A perda de presença profissional, uma das últimas, eu até vou fazer aqui um bocadinho assim. Uma das últimas mentorias que eu dei, que foi uma mentoria de 1 hora, até passou um bocadinho mais, de uma mentoria de 1 hora e meia, sensivelmente. Uma das coisas que a pessoa me disse foi: eu não consigo ter presença no meu local de trabalho, sendo ela a dona. E ela sentia que ia para as reuniões sem presença. Ela está muito desconectada com a imagem, está em dor ainda, está a tentar encontrar-se, está a tentar perceber, está num registro de emagrecimento, e mesmo ela emagrecendo, pensava que já se seguiria sentir melhor quando emagrecesse. Porquê? Porque estamos sempre a pôr as expectativas em algo exterior, pensamos sempre, quando atingirmos algo é que vai ser, é que eu vou sentir feliz, então andamos sempre em busca de algo. Então, se eu emagreci e não me sinto feliz, tenho de procurar outra coisa para me sentir feliz. Então, vou à procura de outra coisa. Então, se calhar é de roupa nova. Então, eu vou comprar roupa nova. Vou comprar roupa nova, tenho aquela sensação gira que a gente gosta quando vai ao cabeleireiro, ou estreamos alguma coisa nova, não é? Aquela, no nosso cérebro dispara aquele prazer imediato de espetacular, só que depois o que é que acontece? Passa um dia, passa 2, passa 3 e é tipo a passagem do ano. Comemos as passas, estamos todos contentes e 15 dias depois, 3 semanas depois, já lá foi. E então vamos fazer isso e não acontece nada. Depois vamos à procura do não, se calhar tenho de fazer qualquer coisa. É quando acontecer qualquer coisa, é que quando os astros se alinharem, é que eu vou estar bem comigo. E os astros por acaso alinham-se, ela vê um cometa a passar, uma estrela cadente a passar e as coisas não mudam. Porquê? Porque estamos à procura do exterior, algo para tapar o nosso interior, a nossa lacuna. E a lacuna é interior. Portanto, eu não posso estar à espera de algo exterior para tapar algo que é meu. E esse algo que é meu, eu tenho de perceber qual é. Qual é essa lacuna? E então tenho que começar a sentir e a perceber o que é que faz sentido para mim. Tenho que começar a mexer nos buraquinhos que eu tenho e perceber porque é que eles ali estão. Depois disso, sim, o resto é acréscimo. O resto é acréscimo, mas tu também tens de estar bem, tu tens já ter percebido o porquê daquilo, porque depois tudo aquilo que tu ias à procura e a correr atrás, se calhar já não faz o mesmo sentido, nem vais querer a mesma coisa. Se calhar vais começar a alinhar de outra maneira e para ti começa a ter interesse outras coisas. Então vou voltar aqui a adicionar aqui ao palco. A sensualidade fica suspensa também, começas a tua falta de confiança, não estou a dizer que tenhas um corpo forte, magro, isto acontece em tudo. Acontece mulheres com um corpo espetacular, magrinhas, o que a gente acha que é um corpo espetacular, e há pessoas gordinhas, não têm problemas nenhuns, nem complexos nenhuns, e estão muito bem resolvidas com a vida. Portanto, isto não tem a ver com o formato do corpo, tem a ver com a tua aceitação, com a tua conexão com aquilo que tu sentes contigo própria. E há pessoas que
esta sensualidade, esta feminilidade, acaba-se por perder e deixam de sentir bem. É como se sentissem nuas, mesmo estando vestidas. E acabam por criar aqui um fosso grande com o seu eu, com a sua parte feminina, com o ser mulher, e muitas delas acabam por vestir um papel muito masculino e de não querer ser frágeis, não querer chorar, mostrar-se sempre forte, porque isso é o lado masculino, que é o que se ensinam aos rapazes, é não mostrar as emoções, não mostrar as sensações, não dizer aquilo que sente, aquilo que pensa, trabalhar com força, ir para a frente. E esta desconexão que fomos tentando caber em algo que não é inerente a nós, houve um desequilíbrio. Porquê? Porque anulámos, quisemos anular ou quiseste anular uma parte que era tua. E então estás só focada num papel, em vez de um equilíbrio dos dois, porque os dois são importantes. A autoestima acaba por se ir diluindo e perdendo em várias áreas. Vais começando a sentir isso na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, na tua vida profissional. Vais deixando de ter voz, vais-te anulando com medo de chamar a atenção, de mostrares a tua opinião. E não é só a roupa que se perde, é toda a tua identidade, tudo aquilo que tu tens o poder em ti de mostrar e de revelar e tu vais atenuando. E as pessoas acabam muitas vezes não perceber o teu valor porque tu também não te valorizas. Não sei se está a fazer sentido. Então vou aqui agora falar sobre o desejo. Sim, nós temos os sabotadores, temos muita coisa, não é? Temos aquilo que se passa aqui entre as nossas orelhas, temos comportamentos que vais tendo, mostrei-te agora alguns também, mas também sei que no fundo nós desejamos coisas, não é? Todas desejamos alguma coisa, não é só os problemas que aparecem, nós queremos soluções. Tu tens as tuas dores, mas também tens os teus sonhos e os teus desejos. E então, qual será este desejo que eu costumo ver que é o mais profundo? Ser vista sem ser julgada, sentir prazer ao vestir-se, ocupar espaço com elegância e presença. Elegância, não estou a dizer estar vestida de blazer, não é isso. É a elegância do teu feminino, mesmo que tenhas umas curvas XXXL. Eu estou a dizer tu entrares e ocupares um espaço. As pessoas sentirem a tua energia, sentirem que tu estás tão bem contigo que emanas isso. É numa sala tu falares e as pessoas escutarem-te. E sem teres que elevar a voz. É ocupares o teu espaço, ocupares a tua verdade. Tu estás alinhada de uma forma em que tu falas, as pessoas escutam-te e percebem a mensagem que tu estás a transmitir. Compreendem-te. Expressar sem se sentir mal por isso. Ou seja, dares a tua opinião, falares, mesmo que acabes por ter opiniões contrárias à tua, mas tens a capacidade e a liberdade também e a leveza de respeitar também a opinião do outro sem te sentires atacada, porque muitas vezes não é nenhum ataque. Não é nenhum ataque a ti, por exemplo, se for chamada a atenção, não é a tua pessoa, é só algo que tu estás a fazer ali. E nós, quando estamos frágeis, debilitadas, coxas, digamos assim, acaba por ser sempre em dor que nós estamos. E o desejo, este desejo, deve ser algo que tu deves ter em ti presente para quereres alterar então aí alguma coisa. Já vou ver aqui os comentários. Então, e, espera aí, deixa-me ver se eu consigo ver aqui os comentários. Olá, boa noite, Cristina. Uma boa noite para ti também. Isto às vezes é complicado porque uma pessoa está a partilhar a tela, depois tem aqui tudo muito pequenininho. E então, mas eu gosto sempre de ver porque pode ser algo aqui que seja relevante para, para o conteúdo que estou a passar. E no fundo, uma pessoa não quer
a maioria das mulheres, e eu agora que tenho convivido com muitas mulheres, isto de ir à piscina é ali o meu tenho ali de tudo, desde novinhas a pessoas mais velhas. Está lá uma senhora, eu nunca lhe perguntei a idade, mas ela tem a ter para aí uns 90 anos. Faz-me lembrar muito uma das minhas avós. E, e ali é engraçado que é porque depois eu sou muito conversadora e acaba por eu ter ali um bocado a noção do que é que as pessoas sentem, o que é que as mulheres estão a sentir em determinadas fases da vida. E ali há uma exposição do corpo enorme, não é? Estamos ali a vestir os fatos de banho, estamos despidas, estamos a tomar banho, estamos despidas, e é engraçado que a maioria das pessoas mais velhas, elas não querem ser mais novas, elas não querem ser uma menina de 20 anos. Olham para elas, lembram-se que elas já passaram por ali, têm aquela, não digo saudade, mas aquela coisa de: "Já fui assim", engraçado, mas há aqui uma maturidade que já passou aquela fase daquela beleza só exterior, porque uma pessoa nova é muito exterior a parte da beleza, mas tudo o conhecimento e a bagagem que já têm, estão num grau de maturidade que já querem outras coisas, mas querem sentir-se bem com elas mesmas. E isso todas querem. Todas querem, mesmo com as suas barriguinhas, com as suas flacidez, com os seus cabelos brancos, com as suas rugas, com os seus braços flácidos. A maioria das mulheres que ali estão são mulheres que não querem parar de viver. Querem viver. No dia da tempestade, que eu fiquei doente, mas no dia da tempestade, e estávamos lá poucas, muita gente faltou, estávamos lá e elas, algumas mais velhas estavam lá e dizem: "Eu não quero faltar, porque isto é onde eu me sinto bem, eu preciso de mexer o meu corpo, eu quero me sentir bem comigo". A maioria é viúva e querem estar bem para a vida, querem viver e saborear a vida. E há mulheres que estão a perder estes momentos de conexão consigo, com medos, imaginários muitas vezes, e não estão a usufruir realmente a vida como estas mulheres que eu vejo a quererem saborear a vida com 80 anos, 85 e 90 anos, que estão a aprender a nadar. Elas estão a ter aulas comigo, que eu fui aprender a nadar, a ter aulas de natação. Algumas estão lá mais individual, porque demora mais tempo elas a nadarem, porque têm outras fragilidades do corpo, mas disseram: "Eu quis vir aprender a nadar, não quiseram ir para a hidroginástica, não foi nada disso, quiseram ir aprender a nadar, a conhecer uma coisa nova". E eu é maravilhoso. Então um verdadeiro recomeço. Estas mulheres que decidiram fazer uma coisa nova, e tu que queiras dar um recomeço também especial a ti, à mulher que está aí dentro, que quer vir cá para fora e mostrar quem é, começa agora. O verdadeiro começo começa se calhar no teu guarda-roupa, na forma como tu te vestes, como tu te vês, mas sobretudo, em vez de estar só a pensar que começa ali ou em qualquer coisa exterior, para depois tu vestires, lembra-te, antes de tudo isso, que o primeiro passo pode ser o guarda-roupa, antes de tudo, começa quando tu olhas para ti e te vês, eh, te vês como a mulher que tu queres ser, digamos assim. Quem é que eu quero ser? Isso é um trabalho que tu vais fazendo de autoconhecimento e que começa a ser libertador. Deixem-me ver aqui os comentários. Estou constipada, ainda estou. Cristina, sim, contudo, ou sem isto, queremos mesmo estar bem connosco próprios. E é, só que muito importante é não só dizer, não só limitar a dizer: "Eu quero estar bem comigo, eu quero fazer isto, eu desejo muito, 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 vou fazer assim, eu desejo muito, muito". É importante tu passares à ação, porque qualquer desejo só se transforma quando passa à ação. E uma pequena ação, e para mim aquelas mulheres são inspiradoras, uma pequena ação vai mudar muita coisa. Muitas delas já fazem coisas que nunca pensaram fazer quando entraram em outubro comigo. Hã, e é giro ver a progressão.
E à medida que vamos olhando para trás, vamos ficando muito orgulhosas de nós. Estamos à espera, estamos tão focadas num amanhã que não sabemos bem o que é que vai ser, quando esse amanhã depende do realinhamento que fizermos agora. Então tudo aquilo que a gente realinhar vai fazer diferença no amanhã. Mas a sociedade em que vivemos sentimos julgadas e julgamos-nos. É verdade. Mas a libertação muitas vezes começa quando nós deixamos de sentir dependência disso. Há pessoas que vão julgar se me virem aqui. Vão. E eu controlo isso. Não. Eu vou julgar outras pessoas. Provavelmente sim, vou ter uma opinião. Se calhar, se eu vir alguma coisa, vou tirar uma ilação daquilo que eu tiver a assistir, se eu não conhecer a pessoa. Ela tem domínio sobre aquilo que eu penso. Ela pode fazer alguma coisa sobre aquilo que eu penso dela? Não, só se for mudar de comportamento. Mas nós também devemos deixar ir, porque isso é libertador. Quando há coisas que nós não dominamos, não controlamos, não podemos controlar como ao tempo, não podemos controlar, acaba por ser um bocado libertador este passar de. Porque a maioria das crenças que eu vejo tem muito a ver com a opinião que os outros, que achamos que os outros têm de nós. E também muito de nós tentarmos caber no mundo das outras pessoas e nos padrões e naquilo que esperam de nós. E quando nós acabamos por impor alguns limites, e ouvi uma frase muito interessante, até vou parar só aqui um bocadinho a partilha. Ouvi uma frase que dizia assim, eu espero não estar enganada, que é assim: eh, impor limites, impor limites não mata, mas não pôr limites pode matar. Acho que era assim a frase. Ou seja, não é matar o verdadeiro sentido da palavra, não é? Não há ninguém que vai tirar a vida, mas vai-nos matando por dentro. Quando tu dizes que sim, quando queres dizer que não, quando tu. Já te aconteceu, a mim já me aconteceu. Eu queria dizer uma coisa, não dizer. Às vezes é importante e há que ter noção que se calhar é bom não dizer, mas eu não dizer e vir-me embora, e eu queria ter dito, e vir-me embora e ficar assim: "Porquê que eu não disse caraças? Eu devia ter dito", e depois passou o momento, mas eu fiquei engasgada com aquilo. E depois às vezes já não há o mesmo momento para dizer, nem o mesmo tipo de sentido de oportunidade de o fazer. E porquê? Porque uma pessoa muitas vezes quer caber no coisa de no na perfeição, da imagem correta, quer agradar às pessoas e e eu tenho um bocado disso, também do não querer ser desagradável, mas aí eu não estou a impor limites e as pessoas estão a pôr os seus limites em mim, e eu não estou a poder fazer isso. E quando nós não o fazemos, os outros acham-se no direito de o fazer, porque nós nunca colocamos limites, então eles não sabem quais são, então vou fazendo. E eles estão errados. Não, como eu nunca fiz o travão até onde é que podiam ir, e houve pessoas, claro que já não é assim hoje, porque fui trabalhando nisso, mas custa um bocadinho. Porquê? Porque eu ainda vesti o papel do tentar agradar a gregos e a troianos. E está tudo bem, quando nós temos esta consciência que está a acontecer isso. Agora, queremos continuar a fazê-lo ou não? Qual é as consequências de o continuar a fazer e de não o fazer? É realmente uma maior desconexão connosco. E não tem só a ver com a imagem. Há pessoas que pensam que. E eu, pronto, se calhar ainda não estou a conseguir transmitir espetacularmente bem aquilo que eu quero dizer e aquilo que eu venho trabalhando aqui nas redes sociais. Não é só roupa. Isto é muito mais do que roupa. Apesar de eu ser designer de moda, eu percebi que não vou dizer 100%, mas 99,5% vá, porque havia uma ou outra que não, mas 99,5% das mulheres que me pediam peças exclusivas, e que eu fiz peças exclusivas, quase todas não estavam bem com elas e achavam que a roupa exclusiva e única iria trazer aquilo que elas precisavam. Ajuda, ajuda. É espetacular, é.
mas não vais tapar buracos com a roupa. Eu adoro fazer roupa, eu faço-te roupa para ti, mas se tu não estiveres bem contigo, podes ter a roupa espetacular, a mais cara do mundo, podes estar vestida de diamantes, pode-te ajudar no ego, mas é por pouco tempo. Estás vestida de diamantes ou de brilhantes de vidro, vai ser igual. Não te vai alterar nada. Nada. Sair do padrão não é fácil. Pois é difícil, é. É porquê? Porque se calhar estamos a tentar realmente caber e agradar aos outros. Mas e nós? E nós? Não é? E não tem de ser de uma vez, pode ser aos pouquinhos. Até para as pessoas irem começando a conhecer realmente quem somos, isso é ser verdadeiro. Porque quando as pessoas às vezes dizem: "Pô, tu não eras assim, eu não te conhecia assim", foi máscaras que fomos também usando. Algumas são maravilhosas porque são para preservar-nos e é bom às vezes nós também termos aqui um escudo protetor, porque nem toda a gente merece que a gente se entregue ao outro. Mas às vezes criam-se aqui ligações de dependência que nós próprios também alimentamos e não são as melhores, porque há pessoas que querem o nosso bem e gostam muito de nós e nos amam, mas às vezes também nos fazem mal sem querer, sem saberem, mas são coisas que fazem mal. E às vezes há aqui uma dependência da disponibilidade sempre ao outro, não sei se é o teu caso, Cristina, mas por exemplo, o teres de estar sempre disponível para os outros, eu às vezes eu detestava quando me dissessem: "Olha, tens de vir fazer isto", interrompia-me: "Olha, tens de depois fazer isto", eu: "Ah, desculpa, eu estou agora a trabalhar, a fazer uma coisa minha". Quando eu tiver tempo, eu faço isso. Não, não, tem de ser agora. Não, isso pode esperar. E isto não é fácil impor os limites. Porquê? Porque nós queremos estar sempre disponíveis para os outros. É vestir um papel de cuidadora, de boa. É bom, mas nem sempre temos que vestir esse papel. Bom, vamos aqui só na reta final, estamos mesmo na reta final. Uma mulher que se vê com verdade começa a alinhar a sua imagem com coerência. A sua imagem é o todo, é aquilo que eu também disse, é o comportamento, a forma como falamos, como gesticulamos, como os outros à distância nos veem, às vezes, a fazer as coisas, porque nós somos exemplo, mesmo para quem não nos conhece. Basta tu passares na rua. Uma vez uma pessoa que veio ter comigo, não foi assim há muito tempo, eu tenho a mania de, se eu virar uma, olha, foi a caminho da piscina, estava a sair do carro e estava uma peça de roupa caída no chão. Alguém se calhar deixou cair da mochila ou da mala e tinha tipo uma, não era uma suéte, mas era tipo uma básica, caída no chão. A mim custa-me ver essas coisas. Eu peguei, pus em cima de um pino para não estar ali no chão, porque a pessoa podia fazer o trajeto anterior, assim voltar atrás para ver onde é que tinha perdido e estava em melhores condições, não é? E as pessoas passam e ignoram e está tudo bem, ninguém nem é obrigado a fazer nada. Eu é que tenho esta mania também. Mas se calhar as pessoas estavam ali no estacionamento e as que me viram fazer, se calhar disseram que eu era maluquinha e a opinião delas. Mas se calhar outras pessoas disseram: "Bolas, passei ali ainda há bocado e não tive coragem de fazer com medo daquilo que iam pensar de mim", mas é que ela fez. Pá, bolas, para a próxima também vou fazer. Entendem? Vocês são inspiração até ao longe de alguma coisa que vocês veem. E isto é maravilhoso. Vocês podem ser inspiração para as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que vocês. Vocês só não são inspiração porque não deixam que sejam. Porque vocês fazem todos os outros protagonistas e apagam-se a vocês. Quando se calhar eles precisam que tu brilhes. Se calhar eles precisam mesmo que tu brilhes para entregar, se calhar o tu brilhares vais fazer com que tudo brilhe à tua volta. E tu estás-te a anular, estás a fazer ao contrário daquilo que uma pessoa pensa. Eu pus aqui esta imagem, pronto, isto são pessoas conhecidas, não é? Isto é a Oprah, porque ela tem uma história que tinha tudo para dar errado. E, mas ela tem dinheiro. Não é o caso disso. Ela tinha tudo para dar errado. E ela e ela veio e é giro às vezes nós conhecermos esta história, porque às vezes nós olhamos para nós e parece que está tudo a dar errado. E isto pode ser uma fonte de inspiração para tu veres o que é que ela fez. Agiu, fez uma
foi fazendo pequenas alterações, foi correndo atrás de coisas que para ela fazia sentido, dentro dela, não exteriores, mas dentro dela. Começa a fazer alguma coisa. Eu todos os anos, desde o ano passado, estou a fazer, olha, com alguém que a nossa Cristina conhece também, com a Sofia, eu no meu planeamento anual, no início de janeiro, eu decido o que eu quero aprender de novo. Eu quero aprender uma coisa nova todos os anos. O de 2025 foi não terminar 2025 sem aprender a nadar. Quis aprender uma atividade nova. 2026 já está praticamente definido o que é que vai ser. Porquê? Porque é enriquecimento para mim, é o conhecer, mas também puxar pelo meu cérebro, conhecer outras pessoas, obrigar-me a sair da minha zona de conforto, e é bom, e mesmo não tenha nada a ver com a minha área, é expandir, é crescer, e a frase que eu escolhi para 2026 é expansão, como pessoa e como profissional. Deixa-me ler aqui o comentário da Cristina, estamos mesmo na reta final. Eu sempre me aprumei porque gostava e para mim, não para os outros, mas com os 50 anos e o corpo a mudar e não me sentir eu mesma, leva a que pense muito no que os outros pensam. E porquê que te leva a pensar muito no que os outros pensam, se a história é a tua, Cristina? Já pensaste se os outros realmente pensam aquilo que tu pensas que eles pensam? Isto foi agora meio confuso. Mas nós achamos e nós vemos os outros pelo espelho das nossas lentes. E aquilo que nós temos entre as nossas orelhas, que é o nosso cérebro, vai buscar as nossas próprias crenças interiores, os nossos sabotadores. E as outras pessoas podem ter outros. E mesmo que tenham igual a ti, o que é que altera aquilo que eles pensam? O que é que faz alterar na tua vida? Ok, eu digo assim, ok, aquela pessoa pensa que não ficas nada bem com essas camisolas. Não estou a ver, não faço ideia. E tu, vais deixar de usar coisas que gostas? Agora, outra coisa é, eu não estou a gostar de me ver com a roupa que eu uso, porque eu sinto-me apagada. Não tem a ver com o que os outros disseram. Pode ter-te feito aí um sininho, ativado aí um sininho, olhares de repente para o teu guarda-roupa e dizer: epá, realmente não faz muito sentido isto que eu aqui tenho. Mas não é isso que vai fazer com que tu mudes. O que vai fazer com que mudes, ou o que tu devia fazer com que mudasses, era: isto ainda faz sentido para mim? A Cristina que eu sou agora é esta mulher que veste esta roupa? É esta mulher que tem este penteado? É esta mulher que usa este tipo de brincos? Será que eu estou a precisar só de fazer aqui uma alteração, ou de criar aqui uma energia diferente, ou vestir aqui outros géneros de coisas diferentes? Eu preciso aqui de uma lufada de ar fresco. E aí é só uma lufada de ar fresco, mas é para ti, é para ti. E nós estarmos sempre a caber no que os outros querem para nós, é como se eu estivesse dentro de um, estão a ver aqueles labirintos dos ratinhos, em que eles vão, está feito para eles irem num determinado circuito. É como se nós estivéssemos a fazer a vida em função de um caminho que está talhado por outra pessoa e nós estamos lá dentro. Então, será que faz sentido passar a vida dentro de um labirinto, mesmo que a gente sinta que está a andar, mas não estamos a andar no caminho que nós gostaríamos que fosse o nosso? Estamos a andar num caminho que foi delineado porque alguém diz: vem para aqui, vem para ali, vem para ali, vem para ali. Não faz muito sentido, por isso é que é importante e para mim acho que é fundamental o autoconhecimento sobre nós, porque independentemente do que os outros digam, eu sei aquilo que eu sinto, eu sei aquilo que eu quero. E que isso não me vai demover das minhas convicções, porque a mudança é minha, o corpo é meu, as dores são minhas e a história é minha. E a imagem que eu quero transmitir também é minha. Disseste mal que fez sentido, eu já não me vejo bem ao que vestia e é isso. Muitas vezes é nós alinharmos, eu não sei se tenho aqui isto num slide, mas deixem-me ver, eu acho que falei aqui disto. Recomeçar não existe coragem heroica, porque achamos sempre que é assim, uau, tem de ser assim uma coisa, ali em cima de um pódio, ou de uma montanha, ali a erguer uma espada. Nós vestimos muito a capa da heroína, da mulher heroína, da mulher que consegue tudo e é espetacular, passa ali, da Mulher Maravilha. Mas isso cansa.
é importante às vezes vestirmos isso, mas não podemos estar sempre com essa capa da Mulher Maravilha. Não podemos estar sempre com a capa da mãe para tudo, porque vamos criar filhos dependentes, não é? Não podemos estar sempre com a de esposa perfeita, com a mulher dona de casa espetacular. Não dá para estarmos sempre com essas capas. E às vezes é só olhar e dizer: eu quero me voltar a apaixonar por mim. Oh, Cristina, veste de uma forma em que olhes e o teu olho brilha. Ah, mas é preciso eu estar espampanante. Não. É tu olhares para ti, sorris e dizer, na tua simplicidade, porque parece-me uma mulher simples, gosta de alguns pormenores e detalhes, mas na forma como tu és, ou então não, se quiseres mudar alguma coisa assim mais extraordinária, mas na forma que tu és, é olhares, se calhar é usar as coisas com pormenores, com decote, com um brilho, por exemplo, com delimitado na cintura, com os ombros um bocadinho, por exemplo, mais evidentes, por exemplo, peças mais estruturadas em cima, ou outro tipo de calçado. Ah, Sofia, mas eu só me sinto bem de sapatilhas, por exemplo. Está bem, mas há sapatilhas e sapatilhas. Há sapatilhas de correr, sapatilhas com ar muito esportivo e outras sapatilhas bem giras. Ou seja, às vezes nós só arranjamos desculpas. E para adiar eu não sei bem o quê. Temos medo da mudança. Achamos que é um corte com o passado, com uma identidade que nós fomos e que nós vimos. Isto está-se a alongar. Mas não tem de ser um apagar de ti. Tem de ser uma evolução. Quando eu falo em transformação, é evolução. Como um bebé que deixa de ser bebé, deixa de gatinhar para andar, vai evoluindo. Eu não vou dizer ao bebé não deixe de gatinhar. Não, não, porque isso é transformar. Não, é evoluir. É subir na escada. Depois vem uma criança que vai passar a adolescente, é a evolução. Depois vai passar a adulto. Depois vai passar a muito mais adulto. Vai ter outra maturidade. Depois vai envelhecendo e até a terminar os seus dias. Mas é evolução. Agora, como é que eu decido fazer essa evolução? Só depende de nós. Só quero encontrar um estilo que me identifica. Se calhar tenho um convite para ti. O amigo fez pensar nisso. Olha, uma vez, eu já contei aqui, muito rápido, a uma altura, olhei para o meu armário. Eu devia ter para aí uns 20 anos. Não tinha 20 anos. Tinha uns 17 anos. Foi para aí uns 17 anos que eu tinha. Uma altura olhei para o meu armário. Não olhei. Eu não olhava para o armário. Tinha calças. Era na altura que só vestia calças, calças, calças. Mas eu um dia acordei, não sei, é daqueles dias, pim, acordei e apetecia-me, não sei porquê, não sei se era por ser um sol radioso lá fora, um dia de primavera lindo, não faço ideia, já não me recordo. Mas ficou-me presente esta imagem e a sensação, a emoção que foi. Deixa-me tirar só. A sensação ficou cá, que foi, eu abri. Ai, eu não estou a conseguir ter. Eu abri o meu roupeiro, apetecia-me vestir algo claro, luminoso, alegre, leve, não sei, estava ali com as energias a precisar de uma coisa assim que me trouxesse essa energia toda que eu estava a sentir. Eu abri o meu armário, confesso que foi a primeira vez que olhei para para o meu roupeiro com olhos de ver, que eu estava em piloto automático completamente. Eu abri o roupeiro e eu tinha tudo escuro. E eu era uma pessoa alegre, porque podia ser uma pessoa triste, eu não era gótica, não tinha nada disso, não nada. Mas eu olhei para o meu armário e era tudo escuro. Era azul escuro, as calças de ganho eram quase todas azuis escuras, pretas, camisas pretas, blusas escuras, cor de vinho, tinha uma outra cor de vinho, azuis escuros, tanto que a minha cor preferida durante muito tempo era azul escuro. Olha como eu estou hoje, azul escuro. E era assim. E eu, então, mas eu não tenho aqui outra cor para vestir. Estão a ver? E aqui uma ficha que eu tinha. Eu comecei a comprar coisas, as próximas compras que eu fiz foram coisas claras, mais claras. Não foi brancos, mais tarde tive a fase dos brancos, mas foram tipo os lilás, as cores, tive muita coisa lilás, depois chegou a ser a minha cor.
Mas caiu a ficha. E há momentos na nossa vida que cais a ficha. Agora, fazia sentido me cair a ficha e eu permanecer igual com o mesmo roupeiro? Não. A Sofia que caiu a ficha já não queria aquele roupeiro. Mas continuei a vestir calças. Porquê? Porque mais tarde, com outra maturidade, tive que fazer um trabalho interno. Porque começa por dentro. Começa por dentro. E então, recomeçar não exige algo heróico. São pequenos passos, Cristina, são pequenos passos. Exige verdade diária, ser conexão. Não tens de lembrar todos os dias, mas de vez em quando fazes um olhar do. Espera lá. Olha, quando uma pessoa tem um companheiro e estão habituados a dar um beijinho de despedida de manhã, assim, tipo um selinho, chega uma altura e tu dizes assim: não, espera lá, isto agora é um beijo como deve ser, não há cá selinhos. Pronto, estão a ver, né? Às vezes é preciso assim, uma coisa mais intensa. E às vezes é esse momento que tu tens de ter para contigo. Andamos no dia a dia normal, a correr, em piloto automático, mas às vezes é preciso aquele momento para ti próprio. E é esse momento, é que tu deves ter para ti, da reconexão. Deve ser de verdade que o corpo que tens hoje. Aceitar não é resignar. Claro que o corpo muda, quer queiramos, quer não. O corpo muda. Vale a pena eu lutar contra isso? Se calhar não. O que é que eu posso valorizar com o corpo que eu tenho? Se calhar isso eu posso. Se calhar eu até posso valorizar o corpo que eu tenho. Se calhar as roupas que eu tenho não estou a valorizar é o meu corpo, por isso é que eu não estou a gostar muito. Ok, então é isso que se calhar vamos ter de fazer. Se calhar é isso que tu vais ter de fazer. Eu vou ter de, se calhar, realinhar um pouco o guarda-roupa àquilo que eu sou hoje e ao corpo que eu tenho hoje. A verdade, a mulher é que ainda respira aí dentro, portanto, tu ainda estás viva, tu estás no momento de fazer isso, porque se tu já sentes isso aí dentro de ti, é sinal que a voz interior já está aí e que já quer, porque isto podia passar ao lado e já tinhas saído aqui do direto. Mas se isto está a ressoar aí dentro, é porque estás numa fase de já não quer calar, quando a voz já está aqui a ficar presa na garganta. Porquê? Porque é uma luta interna de um eu teu de medo, que ainda está seguro nas escolhas que conhece, e aquele que já quer, anseia pela mudança, como se fosse fazer uma viagem a um país que desconhece. Ai, como é que vai ser? Pronto, é isso mesmo. Deixas de viajar pelo receio que vai ser. Não, a gente até fica ansiosa por conhecer. Dá permissão a conhecer-te. A vantagem é que se não gostares, voltas para trás e fazes outra coisa. Nada de mais. Nós é como se fosse a escrever na pedra. Tentativa e erro e está tudo bem. Não te culpes pelo tempo que passou. Ai, agora é que eu vou, agora é que me deu o clique. Azar, é aos 50, muito bem, é aos 60, maravilhoso. É melhor agora do que nunca, não é? E às vezes lá está, estamos nós com os sabotadores na nossa cabeça. E então, se fizer sentido, ó Cristina, se fizer sentido para ti ou para outra mulher sequer que esteja aqui a ver ou a ouvir-nos, pode ser este o momento de dar um passo em frente, um passo de mudança, sobretudo, porque a mudança dá medo. Eu não vou dizer que não dê, a mudança dá medo. Mas se calhar é um medo necessário para reforçar a tua confiança e a autoconfiança que tu precisas ter. Aqui este desafio é um desafio que vem sendo relançado por mim, porque é algo que é ao teu ritmo, é ao teu passo, não precisas estar diretamente comigo, não é em direto, fazes no horário que tu quiseres, como tu quiseres, é importante tenhas um momento para ti, porque isto vai passar por várias fases. É um desafio de 21 dias, 21 passos, claro que no final tens sempre mais ali uns extrazinhos, mas é sobretudo despertar a mulher que foste silenciando. Ah, Sofia, mas é sobre roupa. Também é sobre roupa, é sobre o teu estilo, sobre a tua personalidade, dares aqui um bocadinho. Não é o teste que eu faço na mentoria, a mentoria é mais profundo, tem a ver com o Big Five, mas aqui é muito comportamental, também com traços de personalidade teus que também te vão influenciar e refletem muito também aquilo que tu vestes, a nossa característica, as nossas formas de ser e de estar, vai se refletir também na forma como nós gostamos da roupa, isso é normal. E então vais passar aí por várias coisas, vais passar também pela fase de conheceres um pouco o teu corpo, o que é que faz mais sentido, por exemplo, agora, mas vais também
fazer um caminho interno de conexão contigo, porque eu, se eu falo de profundidade, não vai ser só superficialidade este desafio. Por isso, convite, são exercícios. eh, não deixam de ser profundos, mas são fáceis de fazer, se tu te permitires quereres olhar para eles. Sacudir esses tapetes que estão aí, daí a guardar, às vezes, coisas do passado sem necessidade. Claro que depois, mais tarde, se quiseres, isto é um primeiro passo, depois mais tarde, se quiseres ir mais a fundo com uma coisa muito focada em ti, porque isto é geral para todas as mulheres, mas mais focada em ti, alinhado contigo, e este desafio pode-te ajudar a perceber quais são as tuas lacunas. Porquê? Porque há dois tipos de mulheres. Há as mulheres que precisam das ferramentas, sabem muito bem como estão agora, sabem o que querem, estão muito bem resolvidas, não estão nada inseguras, mas precisam de um realinhamento de imagem, só. São ferramentas. E as outras mulheres, que foi os tais 99,5%, por isso é que nasceu este desafio, foi eu sentir que precisavam de perceber quem eram elas agora. E aqui pode ser isso. Aqui vais ter vários pontos numa viagem, vamos numa viagem em que vamos parar, faz conta, em miradouros. E então vamos tendo as várias etapas nesses miradouros em que tu vais vendo o que é que o mirador que fez mais sentido para ti e aquele que não fez tanto sentido, ou seja, que tu estás bem. E ótimo, porque acaba por ser aqui um doseador, um grau, que vai medir as tuas lacunas, as tuas inseguranças, os teus sabotadores, os dizer não. E acredito que mais à frente ainda vou melhorar este desafio. Porquê? Porque eu própria estou em mudança também. E para mim já começa a fazer sentido colocar outras coisas mais profundas. Mas, mas sim. Se fizer então sentido, são 21 dias, 21 passos simples, um reencontro diário contigo, não te vou deixar esquecer de ti durante 21 dias, para que te transformes numa mulher renovada, naquilo que faz sentido para ti hoje. E então será mesmo este o objetivo deste desafio. Por isso, sem mais demoras, e hoje o direto eu pensava que ia ser muito mais curtinho, mas foi o que tinha de ser. Se calhar porque tinham de ouvir isto alguém, ou a Cristina, ou alguém aqui como a Cristina, que possa estar a passar assim este desafio, ou a precisar só que alguém valide. Se calhar tu já tens quase essa certeza e só precisas que alguém diga a palavra certa para tu dizeres, é mesmo isso. Às vezes só precisamos da validação de alguém que nos compreenda, porque de uma forma ou de outra, todos passamos por um processo. E apesar de eu ter, a maioria dos meus amigos são rapazes, dou muito bem com os rapazes, tenho um elo muito forte com os meus amigos, os rapazes, tenho amigas raparigas, mas o meu núcleo mais duro são rapazes, mas quer queiramos, quer não, as mulheres passam por outros processos que os homens não passam. E estamos ainda a receber muitas coisas, ainda bebemos de muitas heranças do passado e sentimos quase umas correntes invisíveis que ainda temos e que temos que quebrar. É como se estivéssemos dentro de uma mina a partir as pedras. E há aquele caminho que nós temos que quebrar, é só nosso. E depende das pedras que tu queres partir, aquelas mais aguçadas, e é esse o caminho que tu tens de fazer e perceber o que é que te levou a esse caminho. E às vezes não é nada de mal, não foi nada de muito grave, mas foi o suficiente para, na tua forma de ser e de estar, ser o suficiente para te anular, para te apagar. E é com o tempo, não é de um dia para o outro, foram coisas perpetuadas durante anos. Por isso é que também vai desconstruir, ou seja, a tua mudança vai refletir tudo à tua volta. Porquê? Porque estás a desequilibrar, de certa forma, um pilar que existia ali como certo. Não vais deixar de o ser, mas vais te tornar outra pessoa. E é normal que as pessoas à tua volta estranhem. E se estranhem, até podem dizer: Fogo, Cristina, estás diferente. Ou Fogo, Ana, estás diferente. Oh, Maria, fogo, o que é que se passa? Tu vais impactar, não vais ser a mesma. Nunca seremos a mesma quando abrimos a clareza de uma coisa diferente. Uma boa continuação, já sabes que
A semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda e a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso está sempre nas nossas mãos poder mudar a direção dos resultados. Um beijinho, fica bem e voltaremos a ver-nos no próximo mês.